Na vida, a gente sempre tem algo que é importante para nós, né? Algo que a gente pensa assim, isso aqui é muito importante para eu fazer determinada coisa. Ou na vida você considera a sua família algo muito importante, o que é mesmo. Você quer conquistar algo e para você conquistar, você começa a considerar algumas coisas que devem servir como ferramentas para que você realize aquilo que você deseja. E a vida é assim, né? Mas tem algo na vida que você precisa dar uma atenção maior e nunca perder de vista essa questão. E hoje eu quero então falar, como estamos celebrando o Natal hoje, né, que vai acontecer na quinta-feira, o nosso Natal nós estamos adiantando. Nós queremos então trazer aqui para você, nesta noite, essa reflexão e falar sobre o personagem central do Natal, que nós muito bem sabemos que é Jesus. E Jesus, ele não é só o personagem central do Natal. Jesus é o centro da história e é o centro do Natal, né? E o texto bíblico que eu quero reforçar isso é o texto, é apenas um versículo, que está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 16. Mateus capítulo 1 começa falando sobre a genealogia de Jesus. E vai culminar lá no versículo 16, com este resumo do que é a genealogia de Jesus. E lá vai dizer assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos orar. Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua palavra e neste momento da vida onde o dezembro chegou e mais uma vez nós vamos lembrar o que aconteceu há muito tempo no passado. Cristo nasceu, e nós celebramos isto. E neste momento, quando vamos refletir sobre o que a Tua palavra diz a respeito disso, rogamos que não seja mesmo nós a falar, mas seja sempre o Teu Espírito Santo em nós, para comunicar e para, ó Deus, que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos nesse quarto domingo do Advento, né? E a gente acompanhou dizendo assim que era um momento de preparação para a chegada do Natal, que o Advento é a palavra que vem do latim, que significa vinda, a chegada de Jesus. E foi percorrido desde o último domingo de novembro até este domingo agora, dia 21. E a gente observou largamente reflexões aqui sobre o Natal. Hoje pela manhã, uma bela reflexão que ouvimos, uma mensagem, né, que Deus também nos falou ao coração. E agora à noite, nós não somente queremos encerrar este período do Advento, né,
de preparação, que nós vamos então, fomos na direção do Natal, né, para a gente celebrar o Natal, e que nós, na verdade, vamos celebrar na próxima quinta-feira, mas estamos adiantando como culto hoje. Então, vamos celebrar o Natal aqui, nesta noite também, e na quinta-feira, junto lá com a sua família, onde você estiver, celebre com grande alegria o nascimento de Jesus, né? E aí, encerrando esse período do Advento, eu quero celebrar este Natal memorável, do aniversário do nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero mostrar para você esta visão que a gente tem que ter da centralidade de Cristo. Cristo, na verdade, ele é o centro de tudo. Não somente mencionado aqui nos evangelhos, largamente, em vários textos sobre o nascimento de Jesus, acerca do seu nascimento, mas também a Bíblia, como um todo, ela sempre fala de Jesus. Sabia disso? E eu quero refletir aqui nesta noite um pouco sobre este cronograma histórico da pessoa de Jesus como centro de tudo. Centro da história humana, centro da história e da narrativa bíblica e centro do Natal. Jesus não somente nos conduz a uma celebração sempre da lembrança do seu nascimento, mas ele configura na Bíblia Sagrada como pessoa central de tudo. Jesus é o centro. O versículo que lemos diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado, ou que se chama o Cristo. Então vamos entender o seguinte: a história do Natal, ela não começa no tempo cronológico, as horas, né, aquilo que a gente tem para regular o nosso tempo. O Natal, ele começa na eternidade. Antes que houvesse mundo, aconteceu um conselho entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. E este conselho foi reunido para promover e prometer à humanidade a vinda de Jesus a este mundo. E na história, a primeira profecia a respeito de Jesus já estava lá no Éden, na criação, né? Quando diz lá, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Olha só que sério. Então Deus chama o homem da descendência de um homem também chamado Sem. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver isso. Sem, que vem aí Abraão, de onde sai o Abraão, de uma cidade chamada Ur, que por sinal, se vocês investigarem, Ur era uma cidade muito grande. Abraão saiu de uma grande capital, era uma cidade muito rica. E chamado Ur dos Caldeus. E aí ele vem pela descendência de Isaac e depois vem Jacó. E de Jacó vem as 12 tribos de Israel. E depois vem também uma tribo chamada Judá. Dessa tribo é a descendência de onde nasce o nosso Messias, o nosso Salvador, da tribo de Judá.
E é interessante, né, que essa descendência de Judá, eles passam 400 anos, onde? No Egito, escravos. Mas eles passam lá no Egito e chegam ali como uma família. E saem dali como uma nação. Essa nação é conduzida pelo deserto. E a promessa do Messias vai sendo encalacrada na mente das pessoas. Até hoje o povo judeu espera o Messias. Desde lá do tempo do Egito. Até hoje, eles ainda esperam o Messias. Porque o próprio Deus, ele se encarregou e disse que ia levantar um profeta no futuro semelhante a Moisés, que era uma figura de Cristo. Jesus é centro de tudo. Esse profeta semelhante a Moisés é Jesus. Haveria um outro sacerdote que seria superior a Arão. E esse sacerdote é Jesus. Haveria um rei segundo o coração de Deus. E este rei é Jesus. A promessa diz que na conquista Jesus é prometido como aquele grande guerreiro que vem para a batalha, mas é o grande guerreiro celestial que luta as guerras de Deus neste mundo. No tempo dos juízes, ele nos é prometido, sabe como? Como o verdadeiro líder que iria subjugar os inimigos de Deus. Então eu estou colocando aqui um caminho para mostrar a centralidade de Cristo. Desde Gênesis. O profeta Isaías, por exemplo, olha para ele como o Deus Emanuel. Emanuel é o quê? O Deus conosco, não é? E o descreve como um menino que tem o governo sobre as suas mãos, ou sobre os seus ombros. E ele é chamado de o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí Miqueias olha para ele e vai mostrar que ele é aquele que haveria de nascer em Belém da Judéia. Um profeta tinha dito isso já há muito tempo. Porque ele é o pão da vida. A palavra Belém significa casa do pão, sabia disso? Bet, casa. Helen, pão. Casa do pão. De Belém ia nascer aquele que seria o pão da vida, o nosso glorioso Redentor. Olha para você já foi redimido por Jesus? Você tem uma história para contar do antes e o depois de Cristo na tua vida? O dia que Cristo veio para a minha vida transformou. Eu era uma pessoa perdida completamente. Vivia em muitos lugares. Mas no dia que Cristo veio para dentro da minha vida, meu amigo, minha vida se transformou. Eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais pequei em paz. Né? Porque o Espírito Santo está lá. O que é isso que você está fazendo, rapaz? Quando você é de Jesus, o Senhor está no teu encalço para dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E eu aceito, porque é o Deus Todo-Poderoso que me ordena. Hã?
E Miqueias mostra esse Jesus que haveria de vir. Aí vem o Malaquias, o outro profeta, que ele olha e o descreve como o sol da justiça. E à noite, lá em Belém, nasce o sol da justiça. O Deus glorioso, o redentor da minha alma. O mundo foi preparado, assim, para recebê-lo. Deus, ele preparou um povo, podia ter preparado qualquer povo, mas escolheu o povo judeu para fazer essa história. Para deixar as escrituras, onde estão as profecias a respeito da vinda dele. Deus prepara também um outro povo, um povo grego. O povo grego para quê? Para oferecer ao mundo uma linguagem universal. Deus prepara também o povo romano para oferecer o quê? Oferecer ao mundo uma paz mundial. E então, quando chega o tempo oportuno, vem um anjo do céu, o Gabriel, não que o Gabriel, mas o anjo, ele é também anjo, né, Paulo? O anjo Gabriel desce do céu e comunica ao velho sacerdote Zacarias. Esse Zacarias, ele orava muito para ter um filho. Muito mesmo. E aí, a mulher de Zacarias era estéril, não podia ter filhos. E o anjo comunica a ele que a sua mulher, a sua esposa Isabel, haveria de conceber na sua velhice. Olha só. E que esse filho seria o precursor do Messias. 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel faz uma visita ali na cidade de Nazaré a uma jovem descasada, noiva de José, e comunica a ela que ela haveria de ser mãe do Messias, mãe do Filho de Deus. Que missão, não é? E ela pergunta, mas como que isso vai acontecer? Que jeito vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. E o anjo explica para ela: descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. E o ente que há de nascer de você vai ser chamado Filho de Deus. Então, diz a Escritura que Maria faz o quê diante de uma proposta dessa? Essa mulher teve muita fé. Ela se curva ao projeto de Deus. E o que ela diz para o anjo? Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Então diz a Escritura que todos que receberam essa notícia, que sentimento que eles tiveram? Medo. Todo mundo ficou com medo daquilo. Zacarias teve medo, Maria teve medo, os pastores tiveram medo, José teve medo. Mas a ordem, o mesmo anjo disse para todos: não tenham medo. Não tenham medo. Eis que eu vos trago boa nova que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vai nascer o Cristo, que é
o Senhor. Então, diz a Escritura que esse Jesus que nasce, acontece um problema, ele é rejeitado pelos seus, pelos judeus. O grande imperador da época, o rei Herodes, começa a perseguir. Os principais sacerdotes, os religiosos, os escribas, são indiferentes com respeito a este acontecimento. Mas isso é também anunciado aos desprezados. O Cristo nasceu. E quem são os desprezados? Os pastores. E essa mensagem é anunciada aos pastores. E ao ser anunciado pelo Senhor, diz a Bíblia que os céus se cobrem de anjos, e estes anjos começam a cantar: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os magos saem lá do Oriente, talvez lá da região da Pérsia, cerca de 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Já experimentou andar 1000 quilômetros? Hoje talvez seja mais fácil com as rodovias, mas eles tinham que, eles tinham que atravessar desertos tórridos, noites geladas, sol causticante, aquele sol implacável, enfrentando riscos de assaltantes, animais selvagens. Mas eles queriam ver o menino que nasceu. Chegam a Jerusalém, onde está a palavra de Deus. Estava lá a palavra de Deus, porque lá no Oriente, eles viram a sua estrela, e profetizada lá, e se você conferir, em Números 24, 17, e eles vieram fazer o quê? Adorar. O rei Jesus tinha nascido. E eles reconheceram lá que ele era o rei, e lhe deram, porque era rei, lhe deram ouro. Reconheceram que ele era sacerdote e lhe deram incenso, porque os sacerdotes usavam incenso como que ofereciam ofertas ao Senhor, que aquele incenso era elevado aos céus. E ofereceram mirra, porque ele haveria de morrer pelos erros e pelos pecados da humanidade, e o seu corpo seria perfumado com mirra. João Batista, oportunamente, ele se levantou, e a gente pode perceber aqui que ele se levanta, mas aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dá início ao seu ministério. Jesus começa o seu ministério, sabe por onde? Por Nazaré. Só que tem um problema: Nazaré, o pessoal não acredita nele. Você já leu que ele queria fazer milagres em Nazaré, mas o pessoal... Ele curou poucas pessoas lá, o pessoal não dava crédito a ele. Aí ele vai para onde? Vai para Cafarnaum. E em Cafarnaum, a partir de Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, ele faz daquela região de Cafarnaum e a região da Galileia o seu grande ministério de poder anunciar quem ele era. E ali começou com 12 homens, para ser seus discípulos, seus apóstolos, e ele pregou, anunciou. E a partir daí, ele percorre toda aquela região da Galileia, Samaria, toda a Judéia, pregando o evangelho do reino, libertando os oprimidos do diabo. E os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram,
os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram naquela época, e Deus anda levantando pessoas ainda nos dias de hoje que querem recebê-lo como Senhor, Salvador de suas vidas, porque Ele anda curando ainda no tempo de hoje. Sabe por quê? Porque Ele está bem aqui entre nós, mais vivo do que nunca, e olhando para dentro do teu coração, e dizendo: não desanimem agora. Agora falta muito pouco para eu estabelecer o meu reino de justiça. Está querendo justiça no nosso país aqui, não é? Essa justiça que nunca vem. Mas a justiça de Deus vai ser instalada. E para lá não vai aqueles que negarem essa mensagem. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e aqui na terra. Ah, esse era no passado. Não, agora. Ele tem o poder agora aqui. Ele tem o poder sobre a minha vida. Ele tem o poder sobre a tua vida. Você não se manda. Você só está aqui sentado nesse banco porque Ele quer. Você só abre os teus olhos de manhã porque Ele quer. Você só tem saúde porque Ele quer. Porque é Ele quem comanda a tua vida. Ele é aquele que tem o poder. Ele tem a força de caráter. E Ele é exemplo para todos. Ele é apresentado como médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que cura os males da alma, aquele que ativa ou, de alguma maneira, eu não diria ativa, mas ele alivia. Só Ele tem o poder de aliviar os conflitos da sua mente. Ele é apresentado como advogado supremo, que está à direita de Deus Pai para interceder por todos nós. Ele é o grande profeta. Ele é o próprio conteúdo da mensagem. Ele é o sumo sacerdote, e isso aqui eu acho incrível. Os sacerdotes ofereciam um cordeiro imolado a Deus. Ele não só é o sacerdote, mas é o próprio sacrifício. Como pode? Ele vai se oferecer. E lá naquele lugar onde ele se reuniu com os discípulos para dar a última ceia, o cenáculo, ele trouxe o selo da nova aliança no seu sangue. No jardim do Getsêmani, ele sangrou. Ele suou gotas de sangue. E ele chorou naquele lugar. Sabe por quê? Porque ele iria beber sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Por isso que ele diz na cruz: Pai, por que o Senhor me desamparou? Sabe por quê? Porque Deus não podia olhar o pecado. Ele estava carregando a minha culpa, a tua culpa sobre a cruz, sobre os ombros dele. E a ira de Deus veio sobre ele. Mas a ira de Deus que era para vir sobre a minha vida, não sobre a vida de Cristo. Eu era para estar naquela cruz. Mas ele foi no meu lugar. E naquela hora ele abriu os francos da oportunidade, da opção, para dizer: você tem opção. Viva como você quiser. Mas eu estou te propondo que existe uma oportunidade para você viver de maneira diferente. Diga para Jesus: eu quero esse Jesus. Se Ele fez isso por mim, nem um dia mais eu passo sem Ele. E comece a perguntar: como eu posso viver segundo a tua vontade? E aí você vai examinar as Escrituras Sagradas. E Ele vai te dar, através do manual do construtor, o que você deve ou não deve fazer. Bebeu até a última gota do cálice que ele tinha que beber.
que era para nós bebermos. No tribunal judaico, ele é hostilizado, é cuspido, batem nele, ele é acusado falsamente. Lá no pretório romano, ele é espancado, ele é humilhado, cospem nele, ele é condenado à pena de morte, a pior morte daquela época, que era a morte de cruz. Seu corpo é maltratado, machucaram o nosso Senhor. Mas ali, naquele cenário de dor, é que ele transforma tudo aquilo num instrumento para a nossa salvação. Essa é a mensagem. O seu túmulo, ele enfrenta o maior inimigo. A Bíblia diz que o maior inimigo a ser enfrentado é a morte. Ele passa como um rolo compressor em cima da morte. Mas para quê? Para dizer que todos vocês que creram nele, vão passar como um rolo compressor por cima da morte. A morte não vai vencer vocês que creram. Porque ele venceu o último inimigo. O túmulo dele ficou vazio. Podem procurar o túmulo de muitos religiosos por aí, vão achar os ossos deles. Mas o de Jesus, vocês não vão achar. Sabe por quê? Porque ele está sentado à direita do Deus Pai ressurreto e virá nos buscar. Este é o Jesus que eu estou apresentando para você, para celebrar o Natal. Anunciado em toda a Escritura, ele é o centro da Escritura. E uma vez eu fiz um apanhado aqui que eu vi, e eu gostaria de ir na direção final dessa mensagem e dizer o seguinte: nesse panorama bíblico, este Jesus, este é o Natal de Jesus, anunciado em toda a Escritura. E ele é o centro da Escritura. Se não vejam, Gênesis, ele é a semente da mulher, o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa, o maná que cai do céu, a água que brota da rocha e o libertador do seu povo. Levítico, ele é o sumo sacerdote, que carrega sobre si as 12 tribos de Israel e o seu povo redimido e amado. Em Números, ele é a serpente de bronze, e quando as pessoas olhavam para aquela serpente, elas eram curadas. Essa serpente é uma figura de Cristo, e que quando a gente olha para Cristo com fé, nós somos curados e perdoados, e somos lavados dos nossos pecados. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés, ele é o fiador, o garantidor da nova aliança. Em Josué, ele é o grande general dos exércitos de Deus, que triunfa sobre os inimigos do povo de Deus. Em Juízes, ele é o libertador, em Ruth é o resgatador, em 1 Samuel, ele é o rei segundo o coração de Deus, em 2 Samuel, ele é o filho de Davi, o herdeiro do trono eterno. Em 1 Reis e 2 Reis, ele é o rei justo. Em 1 Crônicas e 2 Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, ele é o mestre da lei. Em Neemias, ele é o restaurador de Jerusalém. Em Esther, ele é o Deus invisível, porém real. Em Jó, ele é o nosso Redentor, é o Deus Todo-Poderoso, cujos planos não podem ser frustrados. Em Salmos, ele é o Supremo Pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador.
Em Cânticos dos Cânticos, ele é o lírio do vale, o amado mais do que milhares. E assim, em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o criador da nova aliança, a nossa justiça. Em Lamentações de Jeremias, ele é aquele que nos traz esperança. Em Ezequiel, ele é o Jeová Chamá, o Deus presente. Em Daniel, ele é a pedra não lavrada por mãos, que esmaga os reinos deste mundo. O ancião de dias, aquele que matará o anticristo. Sem esforço, não vai ser por esforço de mãos humanas. Não há arma neste mundo que mate o anticristo. O anticristo será esmiuçado pelas próprias mãos de Deus. Em Oséias, ele é o noivo da igreja. Em Joel, ele é o que derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Em Amós, ele é o leão que ruge. Em Obadias, ele é aquele que derruba das estrelas os soberbos. Em Miqueias, ele é o Messias que nasceu em Belém de Efrata e ele vem de Belém de Judá. Em Jonas, ele é a fonte da nossa salvação. Em Abacuque, ele é aquele que aviva a sua obra. Em Sofonias, ele é aquele que é o Todo-Poderoso para salvar. Em Naum, ele é aquele que julga os seus inimigos. Em Ageu, ele é aquele que está presente no segundo templo. Em Zacarias, ele é rei e ele é sacerdote. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o homem perfeito. Em João, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em Atos dos Apóstolos, ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Romanos, ele é o segundo Adão, porque o primeiro Adão não deu conta do recado, desobedeceu, mas ele foi fiel até a morte, morte de cruz, obedeceu até o fim. Em Romanos, ele é então esse segundo Adão. Em 1 Coríntios, ele é a nossa Páscoa. Em 2 Coríntios, ele é o nosso substituto, nos substituiu na cruz. Em Gálatas, ele é o nosso libertador. Em Efésios, ele é o noivo da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que voltará para buscar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Deus Todo-Poderoso que mata o anticristo com o sopro da sua boca. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador dado entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é aquele que é todo-poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Em Tito, ele é o grande Deus e Salvador. Em Filemão, ele é o amigo perdoador. Em Hebreus, ele é maior que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés. Este é o nosso grande sumo sacerdote. Em Tiago, ele é o que cura os enfermos. Em 1 Pedro, ele é o supremo pastor que traz graça às suas ovelhas. Em 2 Pedro, ele é aquele que voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Em 1 João, ele é o advogado justo. Em 2 João, ele é aquele que condena os falsos mestres. Em 3 João, ele é aquele que tem prazer nos filhos que andam na verdade. Em Judas, ele é o Cristo, o nosso Senhor. E em Apocalipse, ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá.
Ele é o Rei dos Reis. E Ele é o Senhor dos Senhores. Este é o panorama histórico da narrativa bíblica e do Natal de nosso Senhor Jesus, onde Ele é o centro de todas as coisas. A pergunta é: Jesus é o centro da tua vida? Você pode afirmar com todas as letras: olha, eu posso passar por este mundo, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu não vou me afastar deste Cristo por questão nenhuma deste mundo, porque estamos sob pressão. Vivemos diante das telas, e as telas pressionam você. Às vezes, hoje se fala em jejum de telas, para poder desafogar um pouco a mente. A mente está acelerada ao extremo. Mas não permita que Jesus saia do centro do seu coração. Viva para Ele. Pergunte a Ele o que você tem que fazer. Leia mais a palavra de Deus. Tire mais tempo para orar. Tire mais tempo para ler e examinar as Escrituras. Porque senão a sua vida vai ficar abafada por tantas questões que estão vindo para nós nestes últimos tempos. E você pode continuar sendo um cristão, mas você vai continuar sendo um cristão muito frio. O Espírito estará lá, mas estará apagado dentro de você, porque coisas foram abafando a tua vida. E você já está aqui. Eu perguntaria: onde você está em relação ao Cristo que você crê? Que nota você daria para você hoje? Porque de repente você está abafado no seu convívio e na centralidade que Cristo deve ter no teu coração. E quem sabe você precisa dizer: espera, eu preciso dar um basta nisto. Porque eu sou de Cristo, mas eu estou completamente apagado, apático às questões de Cristo. As questões da pessoa de Cristo na minha vida. O Natal, Jesus é o centro da história e do Natal. Que Ele seja o centro, bem, com muito fervor, dentro do teu coração também. Que você nunca, jamais na sua vida, perca de vista aquele que nunca te perdeu de vista. Ele te ama. E se você está passando hoje por alguma circunstância, deixa eu te dizer uma coisa. Ele, Jesus, está pensando assim: por que essa pessoa não vem conversar comigo? Há muito tempo ela está acreditando em muitas coisas, menos em mim. Seja Jesus o centro da história, o centro do Natal, mas seja Jesus o centro da tua vida, hoje e para todo sempre. Amém?